Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma live na madrugada. É com uma imensa alegria que mais uma vez para dar continuidade a esse projeto que tem sido tão maravilhoso, né? E aí quem está gostando vai falando aí como é que está se sentindo com o nosso projeto. Vou chamar aqui a Bianca. E aí pra gente bater esse papo, né? Sempre deixem comentário de vocês, digam o que vocês estão achando, como é que estão se sentindo, se a gente tem ajudado, se a gente tem contribuído com, com alguma mudança na sua vida. Bom dia, Bianca. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Estava aqui comentando sobre né, como é que estão se sentindo com o projeto, para deixarem comentário, para saber quais mudanças já conseguem perceber, né, a partir dessas lives. A gente está sempre aqui trazendo conteúdo diferente, sempre tentando ajudar naquilo que a gente pode e naquilo que a gente foi transformado, né? Porque o Isso, que a gente muito traz bom. aqui nada mais é do que aquilo que a gente já vivenciou, já passou ou está em processo. Né? Uhum. 100%. Deixa eu mexer aqui, pronto. Então é isso. Hoje a gente vai falar de crenças limitantes, não é isso? Isso. A gente vai falar como que a gente pode identificar, como que a gente pode ressignificar, né? Então, todos nós temos crenças, né? Vou dar exemplo de algumas. Nós temos crenças da escassez, de doenças, nós temos reclamações constantes, relacionamentos conturbados, isso tudo vem, né, por causa das crenças que nós temos. Normalmente, elas foram nos passadas como verdades absolutas na infância. Estamos sempre voltando para a infância, né, Noel? Exatamente. Porque é na infância onde tudo começa, né? Por isso que a gente sempre está aqui e dá aquela voltada lá na infância para dizer que se você tem uma crença limitante, provavelmente você adquiriu na infância. Se você tem sabotadores muito fortes, você adquiriu lá na infância. E aí você chega na fase adulta e é momento de olhar para essas suas características que você acha que são suas, como suas verdades, e começar a trabalhar elas. Porque muitas verdades suas, elas estão me atrapalhando. Enquanto adulto, enquanto profissional, enquanto esposo ou esposa, enquanto filho, enquanto mãe, né? E aí por isso que a gente está aqui sempre dizendo para voltar lá na infância para ver a origem. Nada melhor do que voltar à origem das coisas para entender como aquilo começou, como surgiu. E se você não Então, e é consegue, tão sério, né? se você não consegue identificar, não tem problema nenhum. Ressignifica a partir de agora mesmo assim. Isso. É tão sério que, assim, a nossa realidade, ela é criada com base nas nossas crenças, com base naquilo que nós acreditamos. Então, por exemplo, o assunto está muito relacionado ao que a gente tratou ontem. Porque, assim, se a gente fica se auto-sabotando por causa das nossas crenças, então, como eliminar também os sabotadores da nossa vida, né? Da nossa mente? Nós temos a mente consciente e a mente subconsciente. É um assunto que também tem que ser falado, né? Para a gente falar sobre crenças. Porque a nossa mente subconsciente, ela está sempre no controle, no comando. E é lá que está instalada as crenças limitantes, aquelas crenças negativas que nos trazem enormes prejuízos. Por exemplo, a crença do não merecimento, quando a pessoa acredita que não merece,
por até ter passado experiências dentro da família, ela não merece um bom relacionamento, né? Ela cresceu num ambiente onde ela via as tias ou a própria mãe num relacionamento conturbado. Normalmente ela vai acreditar que não existe um relacionamento saudável. Ela vai acreditar, por exemplo, que só existe traste. Aí quando ela chegar numa balada, a mente dela tá tão focada para traste que pode ter os melhores homens lá dentro daquela balada, mas ela vai enxergar só o traste. Exatamente. Porque ela está vibrando a frequência do traste, né? Ela tá vibrando naquela frequência. Exatamente. Eu queria citar também o livro do Bruce Lipton, que é A Biologia da Crença, onde ele explica, né, que até as doenças, elas são herdadas porque ela já vem no DNA, a doença. Só que as células da doença, elas são ativadas a partir das nossas crenças. Por exemplo, você tem uma mãe que é diabética, tem pressão alta. O seu DNA carrega aquela informação. A partir do momento que você acredita que muito provavelmente você vai ter aquela mesma doença da sua mãe, aquela energia da sua crença vai passar para a célula doente e ela vai se desenvolver no seu organismo. Então, o que acontece? Hoje em dia, a epigenética já mostra que a gente não precisa ficar no estado da doença. Pela nossa própria mudança de crença, pela própria ressignificação das crenças. Tem como você sair do estado da doença e viver no estado de saúde. Ou seja, está tudo ligado à nossa mente, né? O que nós acreditamos. Exatamente. E a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente pensa e sente, porque dá todo um desenrolar na vida, né? Aquilo que a gente pensa, sente, questiona. Quando você questiona, você já sai da questão do automático e já passa a ter uma nova postura diante daquilo que você acredita. Por isso que é tão importante você estar sempre questionando. Por que eu acredito nisso? Por que as coisas são desse jeito? Né? E quando você questiona, você já traz um pouco de consciência para aquilo ali. Embora a gente saiba que nem tudo aquilo que a gente consegue fazer está a nível consciente, né? Como você já falou, muito do que a gente faz, das nossas atitudes, das nossas ações, elas estão baseadas nas nossas informações inconscientes, ou seja, aquilo que eu tenho, que eu carrego, mas eu nem sei que tenho. Está lá, né, informaçãozinha, e eu fico me comportando de uma determinada forma, e eu não sei por que eu me comporto daquele jeito. Eu não sei muitas vezes por que eu planejo algo e não executo. Eu não sei por que o meu relacionamento não dá certo. Ou então eu não sei por que eu nunca termino uma tarefa. E ontem a gente falava dos sabotadores e também está relacionado com as nossas crenças, né? Aquilo que a gente acredita. Isso. Aquela O informação sabotador está diretamente ligado às crenças, né? Exatamente. Então, a importância de identificar a crença que é uma das atitudes mais importantes para deixar de crer em algo, você primeiramente identificar qual é a crença. Se eu não souber o que eu vou mudar, não tem como ressignificar. E para solucionar o problema, é preciso identificar esse problema. É importante usar técnicas para mudanças. No decorrer da live, nós vamos estar falando quais são as técnicas, né, que podem trabalhar a ressignificação das crenças. Então, uma maneira que eu estava analisando de a gente observar quais são as nossas crenças é observar o perfil comportamental dos nossos pais. Olhar para os nossos pais, para os nossos antepassados, os avós, se você tiver conhecimento dos bisavós, faz um levantamento, uma investigação. Tipo assim, chegou no pai e na mãe, os outros já são falecidos, como que era o comportamento da minha avó? Como que a minha avó criou a minha mãe?
Por exemplo, tem mulheres que são criadas para serem donas de casa. Então, ela aceita aquela crença de que ela nasceu para ser uma dona de casa. E se ela não lutar, se ela não se questionar, como a Noélia está falando, ela vai passar isso de geração para geração. Então, toda mulher vai acreditar no seu inconsciente de que ela nasceu para ser dona de casa. Então, ela vai inconscientemente sempre entrar no movimento no qual ela vai ter esse comportamento, esse padrão de comportamento repetitivo, e não vai nem perceber que está agindo daquela maneira, por quê? Porque ela está pegando uma crença da família dela. Exatamente. Né? E aí, essa crença vai passando, né? Vem da avó para a mãe, da mãe para a filha, às vezes vai passar em gerações, acreditando. Às vezes até um medo. Por exemplo, o que eu observo na minha família é que a maioria das pessoas tem medo de sapo. Tem o E é quê? medo de sapo. Tem medo de sapo. Né? E é assim, uma coisa fora do normal. De gente, mas por que ter medo do bichinho? Aparentemente inofensivo, né? Mas minha avó tem um medo, assim, impressionante de sapo. Eu ficava. Eu não entendia, nunca entendi por que aquele medo. A minha mãe, do mesmo jeito, tem muito medo de sapo. E aí, pelo fato da gente sempre ouvir isso, né? E aí teve situações que eu ficava realmente observando o sapo para ver que comportamento de perigo ele poderia me oferecer naquele momento. E eu não via nada demais. A pessoa olhava para o sapo, via um sim. Era uma preocupação, né? Até hoje, na casa dos meus pais, ele tem toda uma preocupação para não deixar que o sapo entre dentro de casa. Ela já chegou a falar que prefere ver cobras dentro de casa do que sapo. Para mim, a cobra é muito mais perigosa. Mas é uma crença que ela carrega, né? De que o sapo é perigoso. De que para ela o sapo é um animal assim extremamente perigoso. De onde vem essa crença? Da minha avó. Minha avó é do mesmo jeito. E aí eu já vejo, né? Tipo, minhas sobrinhas carregando também a crença. Minha mãe já conseguiu passar esse medo para elas. Eu digo, mas por que vocês têm medo de sapo? Na verdade, Noélia, eu estava estudando, o que que acontece? Não foi a sua mãe que passou a crença para elas. A crença existia na sua mãe. Só que é a interpretação que a pessoa dá para aquilo que, entendeu? É o sentido, o significado emocional que a pessoa dá para aquela crença que já existe. Por exemplo, você já partiu para análise, para o questionamento. Então, você trabalhou isso de uma forma assim, você já interpretou que perigo o sapo te ofereceria, né? Agora, aquelas pessoas que não trabalharam com questionamento, elas vão aceitar aquela mesma interpretação que sua mãe tem. Exatamente. Porque a crença ela é instalada no comportamento que você observa, às vezes. Numa Uhum, situação que você viveu. Então, eu nunca isso. perguntei, né, se ela já viveu alguma situação desagradável de um sapo, por exemplo, para ter esse medo tão exagerado. Chega a ser, às vezes eu digo assim, mãe, é ridículo esse medo que a senhora tem de sapo. Só que aí a gente tem que respeitar a crença do outro, né? A gente diz, Isso. se ela quiser aceitar, que é uma crença limitante, a pessoa aceita e ela vai trabalhar. Senão, a gente deixa. Por quê? Porque aquilo que é importante para mim, aquilo que tem um significado para mim, muitas vezes não tem para o outro. A minha verdade, muitas vezes não é a verdade do outro. E aí a gente também tem que trabalhar a questão de saber respeitar, né, a verdade do outro. Eu digo demais. E aí E, a gente tem que fazer sempre, tem que estar sempre fazendo a questão da suspensão do julgamento, né? A gente tem que parar de julgar as pessoas por aquilo que elas acreditam. então, igual nós estamos agora no mês de setembro, que é o mês do combate ao suicídio, né? A mesma questão, assim, de não julgar quem pensa em suicídio e nem julgar a pessoa que está em estado de depressão, que é uma das razões pela quais a pessoa é levada ao suicídio,
Por que não julgar? Muito importante você ter colocado essa fala. Porque ninguém sabe qual é a dor que aquela pessoa está sentindo. Porque quando ela comete um suicídio, né? Só estou falando aqui porque também é uma crença assim, a dor dela, a tristeza dela, para ela é intensa, é profunda, né? Para o outro, às vezes a pessoa olha e fala assim, meu Deus, mas por que a pessoa tem uma vida tão boa? Aí tá julgando, né? A pessoa tem uma vida tão boa, por que que ela está pensando em suicídio? Por qual motivo ela tem de ficar triste como ela está? É um julgamento. Eu acho interessante a questão de abster-se do julgamento. Você tem toda a razão, porque nós não estamos na mente da pessoa e nem no estado de sofrimento que para ela é uma realidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado realmente com o julgamento. Tá Isso. certinho? E as nossas crenças geralmente elas são generalizações, né? Que a gente cria. E elas se tornam como verdades absolutas. E muitas vezes você está tão focado em acreditar naquilo, que mesmo que eu chegue para você e diga, Bianca, mas isso não é desse jeito. Isso não é verdade. Só que é uma verdade baseada em quê? No meu sistema de crenças. E a sua verdade é baseada no seu sistema de crenças. Porque nós somos corpo, mente, pensamentos, sentimentos. E aí, se você não para analisar quais sentimentos você está tendo, e, consequentemente, o que isso está lhe trazendo, lhe causando, você não consegue ressignificar. Você não consegue dar um novo sentido para aquilo. Entendeu? Por quê? Porque passa, isso está na sua vida como uma verdade. E é essa verdade que vai reinar. Baseada em quê? E, Às vezes, você tem uma crença que você nunca vivenciou algo para que lhe fizesse pensar que poderia ser diferente. E aí as coisas acontecem justamente para confirmar a sua crença. Acontece exatamente. comigo, né? Tipo, existe uma crença, isso é uma nível de, é uma crença que eu vejo muito nas pessoas. Por exemplo, pegar em água quente vai trazer gripe. Você vai ficar gripada se você pegar em água quente. E eu cresci ouvindo isso. Até hoje, a minha mãe não pega em água quente porque ela disse gripe. E aí, toda vez que eu pegava em água quente, o que era que acontecia? Eu ficava gripada. E confirmava aquilo. E aí minha mãe dizia, porque você é isso, porque aquilo pegou na água quente. E aí, quando eu comecei, isso já fazendo faculdade, né? Quando eu estava fazendo faculdade de biologia, algumas informações que eu fui recebendo não faziam sentido para aquilo que acontecia. O que é que eu pego em água quente e eu fico gripada? E eu comecei a questionar isso, né? Eu digo, gente, a gripe ela é causada por conta de um vírus. Por que eu fico gripada quando eu pego em água quente? Só que era uma crença que eu tinha que toda vez que eu pegasse em água quente eu ia ficar gripada. Era praticamente imediato. Eu começava aquele processo de correr, o nariz ficava escorrendo, eu começava a espirrar, sempre acontecia. E aí, a partir do momento que eu comecei a questionar, que eu comecei a entender, eu digo, não, isso não é verdade, porque o vírus já vai estar na água quente. Na hora que eu vou lavar a mão com água quente, não tem como eu desenvolver uma gripe. E aí eu comecei a testar. Comecei a testar. Comecei a pegar em água quente. Hoje eu lavo a mão na água quente da torneira. Não acontece absolutamente nada. Não, olha por que acontecia antes. Porque eu tenho uma crença instalada em mim de que era desse jeito. Então, toda vez que eu vivenciava o contato com água quente, eu gritava. O contato com a água quente disparava na sua mente um gatilho emocional que fazia com que a sua mente executasse, né? Que ela executasse exatamente aquela emoção que você acreditava. É o que o Augusto Cury fala, né? Que a gente tem que duvidar do pensamento
criticar o pensamento e determinar aquilo que você realmente acredita como verdadeiro e não aceitar facilmente, sem nenhum questionamento. Agora pergunta, se eu conseguir trazer essa informação para minha mãe e ela mudar. Eu não consegui. Embora eu diga para ela, ela continua do mesmo jeito. Então ela diz desse jeito, não vou pegar nessa água porque tá quente. Deixa a água sair da torneira primeiro para sair água quente, para depois ir uma água, né? E aí eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Pegam em água quente, faz mal. Por quê? Porque Certamente ela herdou isso, essa crença da mãe, né? é. Mas é incrível. É pegar na água quente e ficar gripado. Eu digo, gente do céu, para você ver como você muda. E aí são muitas coisas que eu fui questionando, que eu fui testando, né? Por isso que é tão importante a gente ter a informação, porque o conhecimento ele realmente liberta. E E aí você vai liberta, questionando, concordo. você vai tentando entender porque algumas coisas são do jeito que são e, e vai ressignificando, né? E assim, essas crenças elas vão ficando enraizadas dentro de nós, por quê? Porque a gente tende a ter comportamentos que inconscientemente confirmam a crença. Né? Você não Os sabe por resultados, né? Os exatamente. nossos resultados. Você não sabe por quê. Resultado confirma. E aí você age, vem um resultado, confirma aquilo que você acredita. Mais uma vez. Exatamente. E por isso que as Uma crenças. maneira também da gente ressignificar, né, é ter atitudes diferentes para mudar o resultado. Mudando o resultado, você fortalece a crença positiva e enfraquece a crença negativa. Exatamente. Porque, embora seja uma crença limitante, isso acontece também com as nossas crenças fortalecedoras. Aquilo que eu acredito, né, potencializa. Vai lá e acontece. Uhum. Se o poder é o mesmo, por que que as crenças limitantes elas permanecem? Porque, de uma certa forma, a gente continua dando crédito para elas. Embora, né, a gente tem que levar em consideração que 90% ou mais do que a gente faz é por conta do nosso padrão inconsciente, né? A gente não tem controle sobre isso, porque está lá na nossa mente subconsciente, na nossa mente inconsciente. Mas aí, a partir do momento que você começa a questionar de maneira consciente, você traz isso para um novo patamar, digamos assim. E aí já fica mais fácil você identificar aquilo que você estava acreditando. E aí você consegue mudar. E muitas coisas que eu fui identificando que era uma crença limitante, eu fui transformando desse jeito. Não é fácil, né? Não é que você vai identificar uma crença limitante hoje e amanhã você já vai ter ressignificado. É algo que exige paciência. Você vai ter que... É um processo, né? Todo processo é lento. As coisas acontecem, tem um tempo para acontecer. Mas é possível. Então, sempre observe aquilo que você pensa, aquilo que você sente e os resultados que você obtém a partir dali. Por exemplo, às vezes você não consegue ser bem sucedido nos relacionamentos amorosos. Investiga qual é a crença que você tem. Por exemplo, uma crença muito comum. Eu não tenho sorte no amor. Eu não nasci para casar. Eu não nasci para... É tipo assim, não dou certo com ninguém. Eu nasci para ficar sozinho, para ficar sozinha. Isso são crenças. E você está o tempo todo repetindo. E aí o que vai acontecer? Você vai se relacionar exatamente com alguém para confirmar que você não tem sorte no amor, para confirmar que você não nasceu para casar, para confirmar que você nasceu para ficar sozinha, para ficar sozinho. Por quê? Porque é o que você acredita. Então não tem como ser diferente. Quando você questiona, mas por que é desse jeito? E aí você começa a dar novas perspectivas para as coisas, né? Porque você vai... É impossível não mudar. Se você começa a questionar, você começa a se observar,
e você começa a fazer esse movimento de transformação na sua vida. A Aí mudança... você ressignifica, né? Dá um novo sentido, um novo significado. Exatamente. Né? Por quê? Porque a maioria das crenças, elas nascem a partir de um sentimento que você teve, um pensamento. Você teve um pensamento e você foi deixando aquele pensamento continuar. Aquele que você ouviu. Pelo fato da gente ouvir, por que que a gente dá crédito a informações que para muitas vezes hoje não faz nenhum sentido? Por exemplo, por que que eu acreditava que a água quente na torneira fazia mal, que me dava uma gripe? Porque quem dizia era uma autoridade para mim, né? Os nossos pais, eles são autoridades para a gente. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente diz para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para aquelas crianças que estão no nosso convívio. Porque o que a gente diz para elas soa como verdade, porque elas não têm uma mente crítica ainda para questionar, né? Se ela questiona, a partir do momento que ela começa a ter essa criticidade e começa a questionar, a crença pode não se instalar. Mas geralmente a criança não faz isso. Ela não tem a maturidade para Então, fazer isso. E aí, pelo fato você de ter sabe o esse... que que eu acho? Eu acho muito interessante a gente quando a gente é criança, ainda que os nossos pais nos contem uma mentira, aquilo para nós se torna uma verdade. Aí, aí gera aquela emoção, né? Nossa, é o papai e a mamãe que está falando comigo. Então é verdade. Você nem para criticar, você nem para questionar. Então, aquilo ali gera uma emoção, e tudo que gera uma emoção, o pensamento seguido do sentimento que gera emoção no seu corpo, é a partir daquele momento que seu subconsciente grava. Isso é um perigo. Exatamente. Então, por exemplo, às vezes os pais dizem, né, com os filhos, você não serve para nada. Né? Às vezes a criança fez algo errado e aí ele já generaliza. Você não serve para nada. Você é muito lesado. Preste atenção. Você só faz coisa errada. Imagina como é que essa criança vai absorver isso. E ela vai crescer, né? Inconscientemente está lá rodando uma informação. Eu não sirvo para nada. Eu não dou certo com nada porque eu não sei fazer nada. E aí tudo que ela vai se meter a fazer na vida não vai dar certo. Por quê? Porque ela, de maneira inconsciente, está lá. A crença instalada de que ela não serve para nada. De que ela não dá certo com nada. E acontece, Exatamente. né? Como quando você diz o contrário. Ai, meu filho é muito inteligente. Nossa, meu filho, assim, é o máximo. Meu filho se dá muito bem nas coisas que ele vai fazer. É uma criança que consegue resolver as coisas com uma facilidade incrível. Isso As potencializa na criança. crianças, elas precisam do reforço positivo, né? O tempo todo do reforço positivo. Exatamente. Exatamente. Ela precisa. Ela precisa ouvir dos pais isso. E aí os pais Elas muitas esperam, né, ser reconhecidas, elas querem aquele reconhecimento. Nossa, minha filha é inteligente, o quanto a minha filha é esforçada. Aí, se você não tem esse reconhecimento, o que, que você vai acreditar? Que você é uma pessoa sem valor, sem capacidade, que você realmente não merece sucesso na vida, não merece a prosperidade e outras coisas. Por quê? Porque essas crenças elas ficam reverberando na sua vida para sempre, até você parar para questioná-la. Se você não faz isso, se você parar para pensar agora quantas crenças lhe disseram. Por exemplo, uma das crenças que mais fixam, assim, uma das crenças mais, como é que eu posso dizer, elas estão mais enraizadas hoje, são as crenças relacionadas a dinheiro, né? Crenças financeiras, elas são cruéis. Por quê? Porque é só você observar a forma como seus pais lidavam com o dinheiro. E aí observa seus resultados. E aí você vai ver, né? Você vai identificar um monte de crença que eles tinham. O dinheiro é difícil, você só consegue dinheiro se trabalhar duro, dinheiro não dá em árvore. Isso a gente não pode porque a gente não tem dinheiro. E aí a criança cresce ouvindo aquilo ali e ela sempre vai estar, se de uma certa forma, ela chega à vida adulta
querendo ter sucesso financeiro, querendo ter dinheiro, e por que que ela não consegue, por mais que ela se esforce? Porque dinheiro é difícil. Ela carrega essa crença. Dinheiro é difícil. Ah, eu tenho que trabalhar duro para ter dinheiro. Ou então, ela tem uma crença de não merecimento. Ah, eu não mereço ser rica. Ou ainda, né? Todo rico é avarento. O rico não vai para o céu. Então, se você carrega essa crença de maneira consciente ou não, não tem como você ter resultados diferentes. A não ser que você passe a questionar. Todo É, rico não é desse jeito, é né? importante, Noélia, que a gente tome consciência, né? Porque a partir do momento que a gente toma consciência, a partir deste momento é possível ocorrer a mudança, né? Exato. Daquilo que precisa ser mudado. Nós precisamos ser os observadores conscientes, como a gente aprendeu lá na física quântica, observadores conscientes o tempo todo para o que estamos pensando, para o que estamos sentindo. Essa é a nossa principal responsabilidade. Se queremos mudanças definitivas em nossas crenças limitantes, a gente tem que ser o observador. Exatamente, porque senão você vai continuar, né, no automático. E a neurociência já fala que cerca de 90% ou mais do que a gente faz é por conta das informações que estão lá no nosso inconsciente. E aí você faz. Você já parou para pensar por que que você faz o que você faz? A maioria das pessoas não pensam, né? E ela tá lá com a crença, seja de não merecimento, de uma crença de incapacidade, uma crença de não valia, uma crença de que não merece ser feliz. Muitas crenças são assim, é uma quantidade absurda de crenças limitantes que a gente adquire, seja através dos pais, seja através de nossos professores, até mesmo através da sociedade. Né? A sociedade também coloca muita crença na gente, as religiões e por aí vai. Então, todos esses ambientes, né? Eles trazem informações, carregam essas crenças, e aí a gente não para questionar por que, que as coisas são do jeito que são. Se você não questiona, dificilmente você consegue dar um novo significado, né? Por quê? Porque essa crença vai estar lá reforçando seus resultados. Eu acredito, eu ajo, eu colho um resultado exatamente para confirmar aquilo que eu acredito. Existe o ciclo do fracasso e o ciclo do sucesso, né? Uhum, Do fracasso está relacionado às crenças limitantes, o do sucesso já está relacionado às crenças, né, que são fortalecedoras. As crenças são traduzidas em formas de pensamento, comunicação verbal e emoção. Saber ficar consciente para as crenças fará com que nossas limitações deem espaço para a realização. Nós precisamos realmente, né, ficar o tempo todo nos observando. É como se nós fôssemos, a nossa mente fosse um laboratório, a mente consciente, o laboratório de análise da mente subconsciente, onde eu vou sempre me questionar. Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou sentindo aquilo? Né? E ressignificar a partir daí, porque senão eu vou viver eternamente uma vida frustrada, onde eu vou viver no piloto automático. Aí vai ocasionar o quê? Frustração, insucesso, fracasso. exatamente, para confirmar, né? Todos os Para nossos resultados, confirmar. para confirmar. E aí uma coisa que acontece muito é o medo. O medo, ele também pode ser considerado uma crença limitante, independente do que você tem medo. E a gente tem medo de muita coisa, principalmente do que é novo. Ah, eu não, né? Você quer fazer algo e aí você coloca o medo em primeiro lugar. Você não faz. Por quê? Porque você tá medo. Se você tem medo de dar errado. Ah, é porque é muito perigoso. Ah, porque isso às vezes também está baseado numa experiência que você já teve. E aí esse medo ele potencializa a sua vida de uma forma tal que você acaba deixando de fazer e viver muitas coisas por causa desse medo.
Por exemplo, eu tenho medo de fazer lives. Eu tinha medo de gravar um vídeo. Acho que eu tinha medo, eu não sei o que era. E aí eu comecei a me analisar. Mas por que eu tenho medo de fazer? É uma coisa tão simples. Por que as pessoas fazem e eu não consigo fazer? E aí você Porque começa você um processo. acreditava que não era capaz, né? Exatamente. E aí você começa a investigar, investigar. E aí vai perguntando, vai questionando. E aí você faz o seu primeiro vídeo, você faz o seu primeiro stories. E aí você diz, nossa, eu consigo. Pronto. Fez uma vez. Por isso que dizem, né? Se tá com medo, faz com medo mesmo. Porque quando você faz com medo do resultado, e o resultado vem de forma positiva, se vier de forma negativa, usa isso como aprendizado. Não usa isso para paralisar, né? Usa como aprendizado. E aí você diz, olha, desse jeito eu sei que não dá certo. Vamos fazer de uma outra forma. E vai lá e tenta de novo. Porque é para isso que a gente tem que estar, né, se movimentando em direção àquilo que dá certo. Em direção àquilo que nos potencializa. E não em direção àquilo que nos paralisa. Em direção àquilo que nos leva ao fracasso. A gente quer sempre resultados positivos. E por que às vezes a gente não obtém? Né? Por conta da crença que está rodando no seu inconsciente. Aí você precisa trazer isso para a consciência e aí faz. Então, no meu caso, quando eu fiz a primeira live, eu vi que não era um bicho de sete cabeças, que dava para fazer outras e mais outras. E aí as coisas foram acontecendo. E de repente você aceita um desafio gigantesco, que é esse de fazer as lives na madrugada, porque você entende que pessoas estão precisando, pessoas estão aqui nos ouvindo, elas precisam desse conhecimento. E vai. E vai fazendo, vai fazendo. Então, o que que acontece? Que eu acredito assim, que acontece com o medo. A nossa mente subconsciente, ela é protetora. Ela quer nos proteger o tempo todo. Ela é como se fosse a nossa mamãezinha, né? Nós fôssemos a criancinha e a mente querendo nos proteger, como a mãe. Ah, não, não vai não, não faz isso não, porque você está aqui acostumada a não fazer, você não tem o hábito de fazer, vai dar errado. Aí ela começa a falar aquela vozinha demoníaca na sua cabeça. Não faz não, vai dar errado. E aí te põe medo, porque ela é protetora. Você está acostumada a rodar com aquele software antigo. Não, eu não sou capaz, eu não vou fazer. É o que você acredita, está instalado. Quando você vai mesmo com medo e faz, e vê um resultado diferenciado, e normalmente nesse caso, se você viu o resultado positivo, você ressignifica sua crença na mesma hora. É uma forma excelente de ressignificar, né? Porque aquele padrão que estava lá no meu inconsciente, ele está lá, tudo que vem com uma novidade, há uma demanda energética, né? E o nosso cérebro, ele quer o tempo todo estar nos protegendo, questão de sobrevivência. Às vezes você tem uma crença por uma experiência pessoal que você já passou, e aí essa crença se instala. Por exemplo, tirar nota baixa em matemática. Você tira uma vez, tira duas vezes, aí você já coloca no seu sistema de crença de que você não é bom em matemática. Se você Isso. não é bom em matemática, você nunca vai fazer um curso ou fazer uma faculdade, vai buscar uma profissão que mexa com números. Por quê? Porque desde criança você repete para si mesmo que não é bom em matemática, que não gosta de matemática. Por quê? Por uma experiência negativa que você vivenciou. Você tirou uma nota ruim em matemática. E aí você repetiu, né? Tem um exemplo que eu estava assistindo um treinamento, que eu não lembro agora quem falou, mas aconteceu o seguinte. Uma menina era ruim em matemática, digamos assim, né? Ela acreditava nisso. E aí houve um concurso. O professor de matemática fez um concurso em sala de aula. E aí, na hora de corrigir a prova, ele errou a nota. E aí ele deu o prêmio da melhor nota exatamente para aquela menina que era ruim de matemática.
E a menina ficou tão feliz, tão empolgada, que depois que ele viu o erro que tinha cometido, ele não teve mais coragem de chegar lá e dizer que ela tinha, e não ela, que ela não tinha ganhado. E aquilo lhe trouxe tanta felicidade, tanta alegria, que aí o que foi que ela passou a fazer a partir dali? Ela começou a se esforçar mais, a estudar mais, e aí realmente ela se tornou a melhor aluna de matemática da sala, por conta de um resultado, né? Tá vendo como é poderoso? E aí, às vezes você diz para o seu filho, ah, porque você não é bom nisso. E a criança acredita. Ah, porque você não nasceu para fazer isso. E a criança acredita. Então, reforça as características positivas e as características negativas que você identifica no seu filho, não reforce. Conversa com ele e tenta dar um novo significado para aquilo ali. Potencializa a criança a ter o poder que ela necessita desde a infância, né? Para que a gente não seja adultos tão cheios de crenças limitantes, com tanta coisa para arrumar no nosso interno, né? Porque a gente tem muita E, coisa para organizar. A partir do conhecimento, ele vai lhe trazendo novas verdades, e essas novas verdades você vai tentando ressignificar aquelas verdades antigas. Então, uma coisa que eu sempre digo, o que é certo para mim pode não ser certo para você. Mas se faz sentido para você, transforme-se, né? Mude, busque esse poder que está dentro de você. Às vezes também acontece da gente ter uma crença, né? Por quê? Porque a gente vê o tempo todo as coisas acontecendo a nível de sociedade, você não acredita. Por exemplo, a gente está vivendo uma crise. O que as pessoas dizem? Estamos em crise. Ah, o dinheiro está difícil, porque a gente está numa crise. Mas por que tem pessoas faturando bilhões? Com certeza essas pessoas elas não acreditam na crise, verdade. né? Se mantiver o foco na crise, tudo aquilo que a gente foca expande, né? Segundo a física quântica. Então, Exatamente. realmente vai reverberar, a gente vai entrar naquela frequência e nós vamos, consequentemente, atrair para nossas vidas, né? Até as desculpas que a gente dá, elas estão relacionadas com as nossas crenças. E tem um ditado que diz que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Por quê? Porque a pessoa arranja uma desculpa para tudo. Para tudo. Ela tem uma desculpa. E essas desculpas, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é para justificar um fracasso dela, aquilo que ela não realizou. Ah, eu não fiz isso porque aconteceu isso. E a pessoa não, nem sequer para questionar por que ela está vivendo daquele jeito. Por que ela está agindo daquele jeito? Por que ela está dando determinadas desculpas? A pessoa sequer para questionar. Mas a gente conhece pessoas que dão desculpa o tempo todo. Para tudo tem uma desculpa. Né? O tempo todo. Uma desculpa. É. E aí essas desculpas, elas apenas estão lá fazendo com que você não avance. As desculpas são as autossabotagens, né? Que aí vai começando a se desculpar, arrumar desculpa, eu não tive tempo, eu não consegui, por isso, por aquilo. Tá se autossabotando. E aí essas dizer por conta de quê? Da crença que você carrega. Seja de não merecimento, seja de não pertencimento, seja lá que não merece sucesso, seja lá qual crença for. E aí tem muitas crenças limitantes que se a gente fosse parar aqui para ler listas e mais listas de crenças limitantes, nossa, a gente ia passar a madrugada inteira falando de crenças limitantes e lendo listas de crenças limitantes, né? Mas tem crenças que são muito comuns, a gente escuta muito nas pessoas, é só você parar para observar. Ah, isso não dá certo para mim, não. Ah, não, eu já sou muito velho, né? Eu sou muito novo. As pessoas dizem muito isso, né? Ah, viver é difícil. Imagina uma pessoa que acredita nisso, que viver é difícil. O tanto de dificuldade que ela não vai enfrentar na vida. Por que ela vai enfrentar? Para confirmar que viver é difícil. Eu não consigo. Amiga,
As pessoas dizem muito isso. Eu Eu não gostaria posso. só de falar um pouquinho sobre a reprogramação, né? Hoje em dia está tendo essas pessoas que trabalham com reprogramação comportamental positiva. Não existe como a gente ir lá na nossa memória e pegar uma borracha e apagar ou excluir, como se fosse apertar uma tecla delete, e você excluir ou apagar aquela crença. Porém, a partir do momento que a gente identifica, toma consciência, a gente pode fazer a instalação de um novo software, né? Que é uma nova crença na nossa mente. De que maneira? Identificando, tomando consciência e trocando o nível de percepção daquela situação, daquela realidade. Então, de acordo com o nosso grau de percepção, é que nós vamos mudar a crença. É como se a gente trocasse lentes. Eu estou usando essa lente aqui, aí eu vou lá e troco essa lente por outra. Não, como que eu estou enxergando essa realidade, essa situação que eu vivi lá no passado? Eu enxergo da maneira que eu vou fortalecer a crença ou de uma maneira que eu vou ressignificar a crença. Se eu mudar as minhas lentes, a maneira como eu percebo, né? Como eu percebo aquela realidade, aquela crença, eu vou passar a ressignificar ela. Então, está tudo relacionado ao nível de percepção, de consciência que cada um de nós temos, né? Com aquela crença determinada. Por isso que é importante, você identificou a crença, seja uma crença na área da saúde, seja na área das finanças, seja na área do relacionamento, você muda a sua percepção a partir do seu nível de consciência. Com essa da questão da saúde, né? Tem gente que está lá tomando horrores de remédio todos os dias e ela sequer para questionar o que é que ela poderia fazer para ir substituindo. Ela já aceitou a doença na vida dela como algo que é normal, que é Isso. eu tenho que conviver com essa doença pro resto da vida. E ela aceita aquilo ali. E aí o que é que você acha que vai acontecer? Não tem como mudar, porque ela acredita naquilo. Ela sequer vai pegar casos de pessoas que já foram curadas daquela mesma doença que ela teve, que ela está. Então, se ela não faz isso, com certeza não vai ter como mudar. Ela vai aceitar que a doença veio e tem que ser daquele jeito e ela fica lá, né? O resto da vida doente, digamos assim, e ela sequer questiona por que ela tem aquilo. E vai conviver. Então, por isso que é tão importante, né? A questão dos questionamentos. Para você identificar as suas crenças. Você precisa reconhecer que aquilo é apenas uma crença. E aí você precisa contestar aquilo que você acredita. Por que eu acredito nisso? Quem foi que disse que tinha que ser desse jeito? Exatamente. Qual é o fundamento dessa crença ser verdadeira? Ontem nós falamos sobre a importância de nós sermos amiga da nossa mente subconsciente. Porque se nós não ficarmos amiga dela, ela vai ser nossa pior inimiga. Então, muitas vezes as pessoas querem agir com agressividade com a mente. Fica revoltada, quer espernear igual uma criança. Não é assim que a gente deve trabalhar com ela. A gente tem que ser parceira da nossa mente, amiga. Então, você vai falar com ela assim, quando a crença estiver passando na sua mente, na sua consciência, como se fosse um filme, uma novela, você vai olhar para a crença e falar para ela amorosamente: eu te acolho com amorosidade. Mas eu não sou obrigada a aceitar, né? Que você está me expondo, essa historinha que você está me contando. Eu posso considerar essa historinha como uma mentira. E se eu considerar essa historinha que você está me contando como uma mentira, a partir de agora eu decido não acreditar mais. Exatamente. Né? E aí você precisa estar o tempo todo fazendo isso, né? E às vezes a pessoa não consegue fazer sozinha. E ela precisa de um profissional para ajudá-la. Por quê? Porque ela já vem há muito tempo nesse processo de autossabotagem, nesse processo de só realizar aquilo que a crença determina. E ela nem sequer percebe.
que está desse jeito, e às vezes ela precisa de um profissional para ajudar. Então, por exemplo, nós profissionais do coach, a gente consegue ajudar as pessoas. Por quê? Porque só precisa mudar a pergunta. Uma pergunta que você faz no seu coach já lhe traz um resultado diferente. E aí, essa pergunta, você já busca em você mesmo a resposta, né? Por quê? Por isso que é tão importante a forma como você vê as coisas, ter um novo olhar. A pessoa que está de fora, né? Seja o coach, seja o terapeuta, a pessoa que está de fora da sua realidade, ela consegue ver as coisas de uma maneira diferente, por uma outra lente, digamos assim. E aí ela vai lhe fazer perguntas, perguntas inteligentes, né, como a gente chama. E aí essas perguntas vão dar um novo significado para a sua realidade. O nosso papel como profissionais do coach é levar clareza ao coach, né? Que ele, às vezes, muitas vezes, ele está perdido, ele não sabe onde ele quer chegar, por que ele quer chegar, o que está impedindo ele de chegar naquele resultado final. Então, a gente vai trazer clareza para ele. Exatamente. E aí essa clareza, quando você tem clareza daquilo que você quer, aí é rapidinho para você chegar, alcançar. Aí dá um salto quântico, né? Exatamente, porque aí você já percebe a mudança. Então, aquela crença que estava ali, impedindo que aquele resultado fosse alcançado, ela já foi enfraquecida. Ela não tem mais poder. Ela não está mais determinando quem você é. Você passou a ter clareza daquilo que você quer. E quando você tem clareza daquilo que você quer, você traça metas, você traça coisas pontuais que você precisa fazer. E aí você tem esse acompanhamento contínuo. Passou pela primeira sessão, você identificou aquilo que você quer, que precisa ser trabalhado. E aí na segunda você já tem resultados. Por quê? Porque você teve um tempo para dar um novo sentido, dar um novo rumo para as coisas. E aí vamos O para coach frente. é interessante porque ele traz ferramentas, né, amiga, que vai possibilitar as pessoas, né, o coach e o cliente, a alcançar aquilo que ele pretende. Hoje ele está no ponto A, ele quer chegar no ponto B. Então, através das ferramentas do coach, até uma delas é a ressignificação de crenças, né? Aí aumenta muito a chance da pessoa alcançar. Com certeza. Por quê? Porque o coach, ele trabalha com ferramentas para eliminar essas crenças. E outras coisas mais. Às vezes você não tem o resultado que você gostaria de ter por conta de uma crença que está aí, ele está botando o tempo todo. E aí você nem sequer percebeu. Aí se chega alguém e faz uma pergunta para você, aí você para e pensa, nossa, eu nunca tinha pensado desse jeito. Ah, eu não tinha olhado ainda por essa perspectiva. E aí tudo muda. As coisas começam a acontecer, né? As transformações começam a acontecer. E aí, para a gente finalizar, né, vou só reforçar o que você precisa fazer a partir de agora para, de uma certa forma, se dar clareza para as suas crenças limitantes e jogar, né, elas para o cantinho e ter os resultados que você precisa ter. Primeiro, você identifica essa crença. Quando você identifica, você vai reconhecer que isso é apenas uma crença, né? Identificou. Ah, isso é apenas uma crença. Quando você identifica a sua crença, você fala para ela que isso é apenas uma... Fala para você mesmo, né? Que isso é apenas uma crença. E você começa a contestar essa crença, o que vai acontecer? Você vai ter mais clareza para definir seus objetivos e metas. Então, quando você define esses objetivos, essas metas, com certeza vai ficar bem mais fácil para você alcançar, né? E aí você vai perceber resultados, você vai perceber mudanças. E aí quando você começa a perceber essas mudanças, você já vê o quê? Você já vê que aquela crença não tem o poder que você achava que ela tinha.
né? Porque o resultado, ele enfraquece a crença. Um resultado, o resultado tanto pode enfraquecer a sua crença, como ele pode dar mais poder para ela. Qual é a diferença? É porque quando você questiona a sua crença e você tem um resultado diferente, ele enfraquece. Se você não questiona a sua crença, se você obter o mesmo resultado que você vinha obtendo anteriormente, ele potencializa a sua crença. Então, o resultado ele tem esse poder. Ou ele potencializa, ou ele enfraquece a crença. Aí é você que vai decidir o que você vai fazer. Não é verdade? E aí a gente É verdade. precisa encerrar agora, né? Diga aí as suas considerações finais para a gente encerrar, para a gente concluir a nossa live de hoje. Eu quero agradecer a todos aqueles que estiveram presentes, né, nos prestigiando aqui nessa live. E agradecer também, mais uma vez, a você pela parceria, pelo convite. E aí uma coisa, né? E as pessoas precisam ter ciência de que nada acontece do dia para a noite. Não é que você identificou sua crença limitante hoje, que amanhã você já vai ter ressignificado ela, que amanhã você já vai ter um novo resultado. É um processo que demora. Você precisa questionar muitas e muitas vezes. E quando você identifica, você questiona, você dá um novo significado, aí os resultados vão aparecendo. Mas é um processo que ele demora, que exige dedicação, que exige paciência. Mas foco, persistência e determinação que vai dar certo. Ok? Então, muito obrigada a todos. Gratidão, Bianca. E Gratidão. até o nosso próximo encontro. Até.